tema aonde Paulo ele vai escrever. Haja vista que o apóstolo Paulo, possamos dizer, o doutrinador da igreja, o homem cujo Deus usou para deixar a igreja na terra, a doutrina e o. Haja vista que quando a gente olhamos aqui para esta carta, vimos Paulo escrever para os nossos irmãos de Efésios, e é interessante que quando Paulo ele escreve essa carta, Paulo ele se encontrava aprisionado em Roma, e Paulo, quando ele vai fazer essa escrita, principalmente a essa igreja, uma igreja que tem uma representação muito grande no que tange aos fundamentos da igreja primitiva, porque a igreja de Éfeso, como a carta mesmo diz, ela é fundada por Paulo na mesma cidade de Éfeso. Haja vista que Paulo, quando ele funda essa carta, ele se encontrava, quando ele funda essa igreja, melhor dizendo, ele se encontrava na sua terceira viagem missionária. Acredita-se que os fundadores dessa igreja é Átila e Priscila, um casal de missionários que estava fugindo da grande perseguição de Roma. Átila e Priscila, por serem judeus, certa feita, por o imperador desencadear uma grande perseguição na época, eles vão parar nessa cidade da Ásia Menor. Quando Paulo ele se depara com esse casal de missionários, ali então inicia essa igreja. Essa igreja ela tem um papel fundamental na história da igreja primitiva, porque a cidade de Éfeso ela tinha praticamente 300 mil habitantes. Paulo, sendo Paulo um visionário, todavia quando ele ia fundar uma igreja, todavia quando Paulo ia plantar uma igreja, ele sempre ia sendo guiado por Deus para plantar as igrejas nos pontos mais estratégicos possível. E Éfeso era uma cidade estratégica. Éfeso era uma metrópole na sua época, com praticamente mais de 300 mil habitantes. Hoje daria praticamente 2 cidades de Mogi Guaçu. Haja vista que essa cidade ela obtinha, que hoje é conhecido entre os 7 maiores maravilhas do mundo, que hoje é conhecido como o Templo da Diana. Diana tinha o seu templo, e toda a cidade ela circulava em volta desse templo. Era o monumento mais luxuoso, era o monumento mais belo da sua região, da circunvizinha e também daquela cidade da época. O templo de Diana, ele era composto e feito de mármore com as suas bordas de ouro, ou seja, era algo muito deslumbrante no que tange a beleza. E esse templo, ele simplesmente não era o templo de Diana, mas era um ponto crucial da economia daquela cidade. Haja vista que a cidade de Éfeso, ela era tomada pela idolatria e também pelo ocultismo e a feitiçaria. E essa cidade, por ter esse monumento, por ter esse templo, conhecido entre as 7 maravilhas do mundo, era visitada por todo mundo. Ou seja, caravanas e mais caravanas visitavam a cidade de Éfeso. Gente de toda parte, gente de todo mundo ia até a cidade de Éfeso para conhecer o tão famoso templo da Diana. Ou seja, esse templo, ele ser o ponto crucial da economia dessa cidade. Ali então os comércios em sua volta do templo eram então adquiridos e vendidos, comercializados, monumentos aos deuses pagãos da época. É interessante porque nós vemos que quando Paulo ele entra na cidade de Éfeso, a idolatria e o seu comércio idólatra entra agora em colapso, porque em Atos dos
fazer menção que a palavra de Deus prevalecia em Éfeso. Já não bastasse agora a economia, já não bastasse o colapso dos comércios, por devido a eles venderem seus monumentos idólatras aos deuses pagãos, a feitiçaria também vai entrar em colapso. Por que, pastor Anderson? Por devido à palavra de Deus prevalecer nessa cidade. Em Atos dos Apóstolos vai dizer que aqueles cujo ouvia o Evangelho, aqueles cujo ouvia a palavra de Deus, agora se convertiam a Cristo, reconhecendo como o seu único, suficiente Salvador da sua vida, e agora, como ato de confissão de fé a Cristo, eles pegaram seus livros de feitiçaria e agora se dirigiam às praças públicas, e ali então passava a queimar aqueles livros. É interessante isso, porque isso vai mexer com a cidade, isso vai mexer com aquela região, porque agora a margem de lucro daquela cidade agora ia ser ferida, porque a idolatria estava agora sendo combatida, a idolatria estava agora sendo ferida, o ocultismo agora estava vendo a luz, e Paulo, tomado, possuído pelo Espírito de Deus, anunciava Cristo, aquele que um dia foi morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou, e que hoje se encontra à destra do Pai, intercedendo para o homem. É interessante porque algo nunca visto naquela cidade, naquela região, agora vai acontecer. O impacto que o Evangelho causa na cidade de Éfeso agora começa a trazer um colapso naquela cidade, um alvoroço então naquela cidade se inicia, mas a igreja já estava estabelecida, e aonde a igreja era estabelecida, pastor Jorge, as portas do inferno não prevalecem contra ela. O objetivo é sempre avançar, o objetivo da igreja é sempre crescer, o objetivo da igreja é sempre triunfar, e as portas do inferno não conseguem parar. É por isso que você está aqui com dor, mas está aqui sem igreja. É por isso que você está aqui debaixo de luta, mas está aqui sem igreja. É por isso que você, quem sabe você chorou hoje, mas você está aqui sem igreja. Quem sabe a humilhação chegou para a tua porta, mas você está aqui hoje sem igreja. Quem sabe o diabo olhou e disse: hoje eu paro ela, hoje eu paro ele, hoje ele não vai adorar, hoje a igreja não vai se reunir. Mas olha aqui uma notícia para o inferno: você está aqui sem igreja, e as portas do inferno não conseguem prevalecer. Oh glória! Oh glória! Os livros agora vão ser agora queimados naquela cidade, e agora o povo começa a se converter. É interessante, irmãos, porque a carta de Éfeso, ela é composta com um conjunto de 4 cartas, pois Paulo escreve essa carta dentro da prisão. E Paulo não escreve a carta de Éfeso, mas também escreve a carta aos Filipenses, também escreve a carta aos irmãos de Colosso, conhecido como Colossense, e também ele escreve nesse conjunto de carta também ao nosso irmão Filemão, aonde ele tinha uma igreja plantada na sua casa. É interessante, irmãos, porque nós vemos que quando nós olhamos o contexto da carta de Éfeso, nós vemos Paulo se dirigir à igreja como um corpo. Nós vemos Paulo se dirigir à igreja como unidade. Nós vemos Paulo dirigir a igreja como a unificação
compõe o corpo. Oh glória! Ou seja, Paulo ilustra o modelo da igreja na carta de Éfeso. Nós vemos a carta aos Colossenses, onde Paulo enaltece a Cristo como cabeça. Nós vemos, quando a gente olhamos quando Paulo ele se refere aos Colossos, nós vemos Paulo atribuindo Cristo àquela igreja como dono da igreja, como senhorio da igreja. Mas aqui em Éfeso, nós vemos Paulo tratar a igreja como o corpo de Cristo. Irmãos, é interessante porque Paulo fica 3 anos nessa cidade. E é dessa cidade que Paulo agora vai plantar as igrejas na Ásia Menor. É através dessa igreja de Éfeso. Essa cidade ela foi tão importante para a história da igreja, que é através dessa cidade que as igrejas do Apocalipse agora ela vai passar a existir. É Paulo quem funda a igreja de Pérgamo, de Laodiceia, de Tiatira, de Éfeso. É Paulo que vai plantar essas igrejas pelo ponto estratégico dessa grande cidade, conhecida como a grande metrópole de Éfeso. Ou seja, essa cidade ela teve uma importância muito grande, porque daqui saiu as 7 igrejas da Ásia Menor. Foi nessa mesma cidade que Paulo ele escreve as 2 cartas aos irmãos de Corinto. É nessa mesma cidade que agora Paulo vai enviar o seu discípulo, aquele que ele tinha por filho amado, Timóteo. Timóteo vai ser um pastor agora da igreja de Éfeso, ensinado, educado, instruído pelo apóstolo Paulo. Agora ele vai assumir esta igreja, e essa igreja não era uma pequena igreja. Essa igreja, ela superava a igreja de Jerusalém, que hoje, se fosse ver na linguagem, pastor Jorge, seria a sede da igreja, porque foi a primeira igreja estabelecida, onde um pastor foi Tiago, o irmão de Jesus. É interessante que essa mesma igreja, ela também supera a grande igreja de Antioquia, da Síria. Ou seja, foi uma pedra fundamental na mão de Deus, entregada ao apóstolo Paulo. Essa igreja ela teve uma instrumentalidade terrível por Deus, através das mãos de Paulo. Foi nessa cidade que o apóstolo João ele escreve o seu evangelho. Nesta mesma cidade, o apóstolo João escreve as suas 3 epístolas. Nessa mesma cidade, o apóstolo João, ele agora, após ter recebido a ordem de Cristo, vai pegar a mãe de Jesus e vai cuidar de sua mãe nesta cidade. Nessa mesma cidade, o apóstolo João, nessa mesma igreja, agora ele se torna pastor da igreja de Éfeso. Olha a importância, olha o significado que essa igreja ela representa para nós hoje que estamos aqui como igreja reunidos. É muito interessante nós sabermos disso, porque após 3 anos que agora Paulo fica nessa cidade, Paulo agora ele vai a caminho de Jerusalém. Quando Paulo chega em Jerusalém, ele vai para Cesareia. Em Cesareia, Paulo fica preso por 2 anos. Após ser preso em sua casa, em prisão domiciliar, Paulo agora vai ser transferido a Roma. E é em Roma que Paulo escreve essa carta. Veja-me bem, meus irmãos. Esse é o plano de fundo que nós temos diante desse texto abordado para essa campanha. É interessante o tema cujo
irmãos abordaram. Eu disse aqui no princípio que é um tema propício para um tempo oportuno. Porque quando nós olhamos a vida do apóstolo Paulo, nós vemos que o seu nome era Saulo. O próprio Cristo deu a ele o nome Paulo. Por quê, pastor? Saulo no original ele significa grande, mas Paulo no original significa pequeno. Ou seja, grande demais Deus não quer. Se você se sente pequeno, é você mesmo que Deus ele quer usar. É através da sua vida mesmo que Deus quer fazer. É em você que Deus quer realizar. Deus nunca teve a alegria e o prazer de pegar coisas grandes para fazer grandes. Nós vemos a multiplicação dos pães. Eram 2 pães e 5 peixes. Ele fez a grande multiplicação. Nós vemos, entre outros tantos milagres, que através de pequenas coisas, Deus fez grandes coisas. Oh glória! É por isso que, ainda que você se encontra aqui nessa noite, é porque que Deus, Ele tem coisas grandes a fazer para você nesse pouco tempo que aqui a gente estamos. Veja bem, irmãos. Agora, nós vamos ver que Deus pega um homem pequeno, arranca aquilo que era de grande dele, para fazer coisas grandes através da vida. Quando nós entramos aqui no contexto desse capítulo, nós vemos uma das mais belas orações da Bíblia. Nós vemos aqui Paulo direcionado, tomado pelo Espírito de Deus, agora se dirigindo à oração. Mas é interessante a forma, a maneira que Paulo agora ele vai orar. Paulo, ele vai dizer que por esta causa ele se coloca de joelho. Por esta questão ele ficaria menor do que ele achava que ele era. E agora ele vai orar. Eu preciso falar algo aqui nessa noite. Escute algo. Orar em hebraico significa julgar-se a si mesmo. Agora a oração no original significa suplicar, pedir, rogar. Paulo primeiro, antes de ter a sua oração, ele vai orar. Todo mundo antes de fazer a sua oração, primeiramente ele vai fazer o quê? Orar. Depois que ele entra em oração. O que você quer dizer com isso, pastor Anderson? Que antes de nós entrarmos na oração, nós vamos orar. E o significado de orar é julgar-se a si mesmo. Ou seja, antes de nós rogar, antes de nós pedir, antes de nós suplicar, vamos julgar nós mesmos. Por quê, pastor? Porque muitas das vezes nós nos dirigimos à presença de Deus de forma errônea. Se esquecemos de julgar nós mesmos. Se esquecemos de olhar para o pecado que nós pegou o dia todo. Pelo pensamento errôneo que nós temos o dia todo. Pelos olhares que nós não deveríamos ter olhado o dia todo. Eu entendo que o propósito aqui é oração, pastor Jorge. Oh, glória. Mas quando nós estamos orando, nós esquecemos que nós pecamos o dia todo. E agora nós deixamos de ser pequeno e passamos a ser grande. De que forma? Diminuindo Deus cujo nós servimos. De que maneira, pastor Anderson? Da seguinte forma: por que não fez ainda? Por que está demorando para fazer? Desse jeito para mim não dá mais. Dessa forma para mim eu não vejo resultado. Eu não vejo saída. Eu não vejo melhora. Eu oro. Você pode até orar. Nós podemos até orar, mas nós esquecemos de julgar nós mesmos. Eu peço
porque nós não julgamos a nós mesmos. Nós esquecemos que quando nós dirigimos na presença de Deus, nós não somos dignos de coisa alguma da parte dele. Não somos merecedores de algo algum, porque o bem maior Ele já nos deu. O perdão do nosso pecado. O bem maior Ele nos deu, que foi o Filho dele pendurado no madeiro. O bem maior Ele já nos deu, que foi o sangue do Cristo inocente, derramado entre as vias dolorosas de Jerusalém. Mas se esquecemos que o bem maior Ele nos deu. O livramento da ira vindoura. Estávamos todos destinados à ira de Deus. Estávamos todos destinados ao tormento da eternidade. Estávamos todos com o passaporte carimbado ao Hades, ao lugar de tormento. Estávamos todos contaminados, corrompidos pelo veneno do pecado. Mas Deus nos deu perdão através do seu Filho unigênito, que derramou teu sangue inocente lá no Gólgota, lá no Calvário. Ou seja, quando chegamos em sua presença, chegamos com respeito, chegamos com honra, chegamos com veneração, chegamos com amor, chegamos com gratidão, chegamos com temor, chegamos com adoração. Qual é a forma que você tem entrado para dentro dessas portas aqui hoje? Comprando por aquilo que ainda não chegou? Reclamando por aquilo que ainda não aconteceu? Eu vou te dar um conselho para você. Pega nas tuas mãos uma caneta e uma folha. Escreve de um lado dessa folha tudo que você fez para Deus, tudo que você faz para Deus. Aí do outro lado se você conseguir, você escreve tudo quanto Deus tem feito por você. Tudo que Deus fez para você até hoje. Quantos livramentos, quantas providências. Lembra quantas vezes você clamou a Deus por socorro, Deus te socorreu? Lembra quando você disse: Senhor, agora não vejo saída, Deus proveu para você o cordeiro? Lembra quando tudo estava fechado? Lembra quando o céu para você estava de bronze e o céu se abriu para você? E muitas das vezes nós temos a audácia, irmãos, de dirigirmos na presença de Deus, cobrando Ele de alguma coisa, sabendo nós que nem para nós julgarmos a nós mesmos nós conseguimos. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, quando nós dirigirmos na oração, nós vamos entender: Deus, eu não mereço nada. Deus, eu não sou digno de nada. Deus, se o Senhor quiser, o Senhor faça. Senhor, se o Senhor quiser abrir a porta, o Senhor abra. E se o Senhor abrir, eu vou continuar sendo grato, mais grato. Mas se não abrir, serei grato da mesma forma. Porque quanto eu tenho para te agradecer. Irmãos, eu estou todo arrepiado aqui. Eu não vim aqui para você pular, eu vim aqui para você gritar, eu vim aqui para você conscientizar acerca da oração. Oh glória! Oh glória! Aleluia! Eu não mereço, eu não sou digno. Por quê, pastor? Porque alguns minutos atrás eu estava pecando. Alguns minutos atrás eu estava murmurando. Murmurar também é pecado. Pode ser que tenha alguém que está até pecando aqui no meio da pregação, irmão.
De que forma? Ele não vai entregar a profecia? Já estou entregando. A Bíblia é a profecia. A palavra é a profecia. O que sai do coração do homem pode ser enganoso, mas o que sai do coração de Deus, ele se concretiza, ele se realiza. Deus está me dizendo nessa noite: eu quero fazer, eu vou fazer, mas entenda que eu não tenho obrigação alguma de fazer por você. O que eu tinha de ter feito, eu já fiz mesmo sem você merecer. O certo deveria ser: faz um favor para mim, Senhor. Nem que eu fico devendo mais um para o Senhor. Porque quantos forem os favores, vem cá entre nós. Quantos foram os favores? Lembra daquela porta, daquele emprego? Oh Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor, as coisas estão difíceis. Abre as portas, Senhor. Deus foi lá e te fez um favor. Ele não tinha obrigação nenhuma, mas te fez um favor. Oh, glória. Aquela enfermidade que era para a morte, lembra? Ele fez um favor, ele foi lá, curou. Quantas coisas o Senhor tem nos proporcionado. Davi entendia muito bem disso. É por isso que Davi, ainda da sua falta e do seu erro, ele é considerado segundo o coração de Deus. Por quê? Davi reconhecia os feitos de Deus. Davi reconhecia os livramentos de Deus. Cada livramento, Davi compunha em salmos. Cada vitória, Davi compunha um hino. Quantas vitórias você teve até aqui, irmãos? Quantos foram a conquista? Só de você estar aqui, de nós estarmos aqui, não é vitória. O inferno fez figa, ele torceu. Alguns tambores por aí tocaram, mas olha você aqui. Agora, Paulo, ele vai entender que, ainda que ele seja pequeno, ele teria que ficar mais pequeno ainda, ó, vai descer. E ele vai fazer o que realmente a igreja tem que fazer num propósito de oração. Escute algo, irmãos. O que Paulo ele vai fazer? Ele vai orar a Deus. Ele diz que pelas causas que ele iria apresentar diante de Deus, ele iria ficar menor do que ele era ainda, como de joelhos. Ele vai pedir para Deus, irmãos, que Cristo viesse habitar pela fé no coração daquela igreja. Ele vai pedir para Deus em oração que aquela igreja viesse entender perfeitamente todo o entendimento acerca da plenitude de Deus. Paulo agora vai pedir nesta oração, glória, que a igreja viesse entender qual seria a largura, a profundidade, a altura do amor de Cristo. Glória. Você viu como Paulo ele se comporta diferente nessa causa? Por quê, pastor? Eu não vi Paulo aqui pedindo carro. Eu não vi aqui Paulo se colocando de joelho, irmãos, para Deus fazendo filho, na vida do filho. Eu não vi aqui Paulo agora pedindo colocando o joelho, pedindo dinheiro. Eu não vi Paulo aqui agora se colocando de joelho, pedindo para Deus abrir porta. Escute algo, irmãos. Eu não vim doutrinar a igreja, vim pregar a palavra. Glória. Mas orar pelo seu filho, orar pelos seus interesses, você ora no seu quarto. É o que Jesus disse em Mateus 6, fecha a porta do teu quarto, porque ali
você vai fazer a sua oração individual. Mas quando nós se reunimos na casa de Deus, no templo de Deus, como igreja de Deus, temos que orar pela igreja. Temos que orar pelo pastor. Temos que orar pelos obreiros. Temos que orar pela saúde espiritual da igreja. Temos que rogar a Deus pelos dons do Espírito. Temos que suplicar a Deus para que Deus nos dê o entendimento de qual é o amor, a profundidade, a altura, a largura do amor que há em Cristo Jesus. Por isso que eu disse que esse tema é propício para um tempo oportuno. Porque hoje, pastor Jorge, ninguém se reúne na igreja preocupado com a igreja. Ninguém se reúne na igreja para orar para as finanças da igreja. Não sabe se tem dinheiro para pagar o aluguel. Não sabe se tem, uns nem dizima, outros nem oferta, outros até nem contra. Mas não sabe se tem força para pagar. Não sabe se tem água atrasada. Ou seja, como se reunimos como igreja, realmente nós temos que ser igreja. O nosso egoísmo fica na nossa casa. Porque Jesus vai dizer que se nós orar em secreto, publicamente o Pai nos honrará. Ele vai honrar quem? Você, não a igreja. Ele vai honrar quando ele fazer na vida do seu filho. Ele vai honrar quando ele fazer na sua empresa. Ele vai honrar quando ele fazer no seu esposo. Quem é que vai ser honrado publicamente? Você. Mas quando nós se reunimos como igreja, é por uma causa. Que quando nós oramos pela igreja, irmãos, nós estamos orando pelos filhos da igreja. Nós estamos orando, quando oramos pela igreja, estamos orando pelos jovens da igreja. Quando nós oramos pela igreja, estamos orando pelos obreiros da igreja. Estamos orando pelos pastores da igreja. Estamos orando pela membresia da igreja. Quer ver uma coisa? Ana, quando ela entra no templo, por muitos anos, algumas fontes judaicas acreditam que por 18 anos Ana orou, e sendo humilhada e afrontada por Penina. Penina, ainda que tinha 10 filhos, Ana não tinha nenhum. E da mesma assim a Bíblia diz que Penina era rival de Ana. Nós não devemos dizer que Ana era rival de Penina, mas Penina era rival de Ana. O significado do nome Ana é cheia da graça. Quem é cheia da graça não tem tempo para ficar com rivalidade com ninguém. Quem é cheio da graça não tem tempo para perder com ninguém, irmão. Quem realmente é cheio da graça de Deus, irmãos, ele não está preocupado com quem está sendo abençoado, com quem está crescendo, com quem está recebendo. Quem é cheio da graça, ele está preocupado em buscar o que dele. Em viver o que Deus tem para ele. Hoje, pastor, nós estamos num tempo, por isso que eu disse que é um tema propício para um tempo oportuno, que hoje a pessoa não se preocupa com ele, se preocupa com quem está recebendo, com quem está crescendo. É uma disputa entre as igrejas, é uma disputa entre os pregadores da igreja, é uma disputa entre os pastores da igreja. Quem vai crescer mais, quem vai ter nome mais, quem canta mais, quem prega mais, quem revela mais. Uns daí começam até a apelar. Aí deixa a Bíblia de lado. Aí começa a falar, eu estou vendo um homem de camiseta roxa, eu estou vendo um homem de camiseta roxa na porta da sua casa. Aí começa a inventar. Aí começa a mentir. Por quê? Porque quer crescer mais. Quer ser mais. Glória! Mas aqui nós vemos que Ana, ela todo ano ela pedia para ela: Deus, me dá um filho, me dá um filho, me dá um filho, nada. Mas teve um dia que ela entrou diferente. Ela falou: Senhor, me dá um filho para o teu reino, me dá um filho para a tua obra, me dá um filho para o teu tempo. Opa! Ela entrou dentro da igreja entendendo que é igreja. Ao invés de você orar para Deus libertar o seu filho,
Ora para Deus fazer dele um pregador. Porque Deus libertando o seu filho, a única coisa que vai acontecer com você só vai se aliviar e acabar a sua dor de cabeça. Mas agora, se você orar para ele ser um pregador, através da vida dele, tem uma cidade esperando. Através da vida dele, quem sabe tem empresa esperando. Através da vida dele, meu amigo, meu irmão, quem sabe tem muitas almas aguardando. Nós vamos sair daqui com um conceito mudado acerca de oração. Você vai orar pelo teu esposo. E assim, eu faça dele o presbítero da tua casa. Vai olhar para a tua esposa, faça dela, Senhor, uma diaconisa, uma missionária. Faça dela uma profetisa para esse último tempo, para essa última hora. Não é dizer, Senhor, ela não vai, ela não consegue ir, ela não acompanha, ele não acompanha, duro de coração, não é porque você está orando e querendo só para você. Ora nos interesses do reino. O que Jesus disse? Que grande é a seara, mas poucos são os ceifeiros. Rogai ao Pai para que envie ceifeiros para a obra. Irmão, isso é muito interessante, você sabe por quê? Quando Jesus fala isso, Jesus em seu ministério, ele estava numa grande maratona, curando, libertando, expulsando demônios, ressuscitando. Ele chega, o sentido do texto é que Jesus fez assim, ó, cansado. Por quê? Ele vai dizer em alta e bom som, verdadeiramente grande é a obra. Jesus estava fazendo. Chegou uma hora que ele parou para cear e eu falou, o quê? Jesus está em forma de homem. Jesus cansava. Jesus tinha desgaste. Jesus tinha fome. Jesus tinha despojado da sua divindade, ainda sendo ele Deus, mas despojou da sua forma de Deus e veio em forma de homem. Ele olha isso. Verdadeiramente, olha, quando ele fala verdadeiramente, ele está falando, ele está afirmando aquilo que ele está dizendo. Grande é a seara. Então, se você orar segundo a vontade de Deus, a Bíblia diz que Deus ouve. Deus não ouve oração egoísta. A oração que Deus ouve é segundo a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? É a Bíblia. A partir de hoje você vai orar para sua filha diferente. Você não vai orar simplesmente para Deus libertar ela, para você ter paz na sua casa. Você não vai orar simplesmente para o seu casamento, para você ter paz no seu casamento. Você vai orar diferente. Você vai olhar com visão de reino. Você vai olhar para a tua casa, a minha família pertence ao teu reino. O Senhor marcou a minha casa. O Senhor selou meu lar para a minha família ser instrumento no teu reino. Rabadaia da Súbia, Rintimicão. Eu estou sentindo a graça. Eu estou sentindo a presença. Eu estou sentindo Jesus aqui em nosso meio. Se você está sentindo, joga as tuas mãos e adora. Oh glória! Oh glória! Oh glória! Eu me alegro, pastor Jorge, como eu disse aqui no disco. Eu fiz questão de vir aqui, é a primeira vez que eu estou aqui. Eu já aprendi a amar a filha do Senhor, filha do presidente, pastor Lair, que é um grande amigo meu, um grande líder. Mas eu me alegro por se deparar com os senhores de tantas primaveras vencidas. E a gente que está engatinhando hoje, né, e ver vocês como inspiração para nós. Que Deus conserve os senhores. Não desista, não para. Tem uma geração que se espera em vocês. Não joga toalha, não pare.
Eu me alegro sempre quando Deus me proporciona momentos como esse de dividir tribuna com homens que lutaram em favor da obra, lutaram em favor do reino, pelejaram, despojaram a sua vida em favor da igreja. E eu sei que quão grande e tão longa é a caminhada. Eu estou sentindo Deus aqui, irmão. Não parem, meus irmãos. Não parem, senhores. Existe uma geração se espelhando em vocês. Nós estamos precisando de uma geração de Daniel, irmão. A geração de Daniel, a Bíblia faz menção que quando o povo olhava para Daniel, de fora para dentro, eles viam Daniel assim, ó, orando, buscando, adorando, glorificando. A geração de hoje está igual a geração daquele jovem aonde Paulo pregava numa vigília. Geração que fica olhando para fora da janela. Está dentro, mas está olhando para fora. Quantas pessoas que estão lá fora, irmão, olhando para dentro, mas não tem força de estar aqui onde você está. É mesmo, Jesus. Muitas pessoas a gente se depara no meio da caminhada e você eu quero, mas eu não consigo. Eu quero, mas eu não tenho força, e você está aqui. Glória! E muitas das vezes aqui dentro, olhando para fora. Nós precisamos de um povo, irmãos, que quando os que estão de fora olham para dentro, vê Daniel orando, vê Daniel clamando, vê Daniel dizendo: Senhor, o tempo da tua promessa é chegado, cumpre a tua promessa, realize a tua promessa, concretize a tua promessa. Um povo que ainda ama e tem a esperança da volta de Cristo, um povo que acredita no arrebatamento da igreja, um povo que espera ansiosamente a trombeta soar, o alarido do arcanjo. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! A geração de hoje está tão difícil. A igreja hoje, irmão, a igreja hoje, eu já vou correr para me concluir. Como eu disse, eu não quero cansar os senhores. Meu Deus. A gente olha como Jesus convoca os apóstolos, os discípulos, aí estão todos lá reunidos. Lucas 9 vai dizer que eles agora vai receber de Cristo poder, autoridade, para expulsar demônios, para curar os enfermos. Eles saem debaixo dessa ordenança ortogada por Cristo sobre os seus ombros, e de fato eles curam em nome de Cristo, e de fato eles libertam em nome de Cristo. Quando eles voltam todos alegres, eles voltam todos contentes. Mas Jesus olha para eles e vai dizer: eu vi como Satanás caindo como com um raio. E eles todos contentes: Senhor, realmente, de fato, os espíritos nos submetem. Os espíritos se submetem a nós. Ou seja, agora estão todos grandes, todos cheios de poder. Aí Jesus fala: olha, tão contente, tão alegre, beleza, mas não se alegrais por causa disso. Se alegrais em saber que o vosso nome está escrito no livro da vida. Nesse mesmo contexto, agora eles estão cheios de poder, agora eles estão curando, estão libertando. Eles vão agora indagar entre eles e o próprio mestre: e aí, Senhor, nós queremos saber o quê? Quem é que senta à sua esquerda e quem vai sentar à sua direita? Olha a preocupação deles.
É a preocupação de hoje. A preocupação do microfone. A preocupação da oportunidade. A preocupação da cadeira. A preocupação dos cartazes. Deus, quem é que vai sentar à sua esquerda ou à direita? Aí Jesus ficou constrangido para não arrumar contenda, porque tem pessoas que você fala assim, não é fulano, o outro fica possuído, fica endemoniado. Já viu quando chega o tempo da separação? Irmão do céu, o pastor está na mesa do almoço, da janta e do café da manhã. Onde já você viu o pastor levantar ele, está sem visão? Porque queria que fosse ele. É o nosso povo de hoje. Aí Jesus, não convém a mim, convém ao Pai, mas está bom. Já que vocês que estão cheios de poder, estão preocupados que vai sentar à minha esquerda e à minha direita, só senta à minha esquerda e à minha direita quem está comigo no Getsemane. Vamos no Getsemane. Deus, glória. Está lá no Getsemane. Os grandão, Jesus, opa, eu vou ver os camaradas que querem sentar à minha esquerda e à minha direita. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Para receber poder, eram os primeiros a estar lá e queria até brigar com cadeira. Mas na hora do Getsemane, Deus, glória. Hoje ninguém quer mais Getsemane, só quer poder. E é no Getsemane que nós reconhecemos, irmãos, quem realmente está conosco, quem realmente está na empreitada. Paulo, e eu encerro por esta causa. Que causa? Pelo emprego não, pelo dinheiro não, meu Deus, pelo o acréscimo do salário não, pela igreja. Eu fico mais pequeno do que eu estou na sua presença. Irmãos, que nós vamos sair daqui com esse conselho nessa noite. A importância de nós sermos igreja, a importância de nós buscarmos pela igreja, porque quando a igreja começa a ser abençoada, nós somos tão egoístas. Eu concluo, nós só sabemos vir na igreja pedir pela nossa casa, não pela igreja. Mas nós esquecemos, quando nós pedimos salvação na igreja, pode ser o nosso filho que vai ser salvo, pode ser a nossa filha, pode ser o nosso irmão, pode ser a nossa irmã, pode ser o nosso pai, pode ser a nossa mãe, pode ser o nosso amigo, a pessoas cujo nós amamos. Então, irmãos, é tempo de nós orarmos pela igreja. A igreja nunca vivenciou um momento tão delicado como o tempo de hoje. A igreja fria, sem amor. Eu não digo a Assembleia de Deus de Missão, eu digo a igreja. Eu digo a igreja na terra, um povo sem amor, um povo egoísta, um povo que só pensa no seu umbigo, um povo que só pensa na sua casa, um povo que se ele está bem, na casa dele está bem, está tudo legal. Jesus não chamou nós para essa igreja para se comportar como ímpio. Jesus não chamou nós como igreja para se comportar como mundo. Jesus nos chamou como igreja para ser um povo lavado e remido, santificado, separado pelo sangue do Cordeiro. Se você igreja, se coloque de pé, por gentileza, você que pode, aplauda Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero orar por essa igreja. Eu quero orar por esse ministério. Glória. E se você igreja, ora juntamente comigo. Glória. Vamos fazer essa palavra se concretizar nessa noite. Agindo assim, a nossa vontade estará em perfeita com a vontade de Deus. Excelentíssimo Deus e eterno Pai, Deus, graça eu te dou por esta igreja, pelos pastores desta igreja, pelas lideranças dessa igreja, pelos obreiros dessa igreja, pelos membros dessa igreja, desde o menor ao maior, desde o mais novo ao mais velho. Ah, Pai, abraço esse teu povo, abraça, Senhor, se seus eleitos, meu Deus, arranca os traumas, arranca as dores, Pai, cicatriz
cicatrizas, as feridas profundas que foram coordenadas pelos ataques do inimigo no campo de batalha. Reveste a tua noiva, revigora o teu povo, abençoa, meu Pai, os teus eleitos, abençoa as famílias, abençoa a saúde, abençoa as finanças, abençoa o trabalho, abençoa os patrimônios para a glória do teu santo nome. Amém, Jesus, amém. Você que recebe essa palavra, louve ao Senhor Jesus com as palmas ao nome.